A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Deus abençoe a você que está aí agora assistindo a este vídeo. Deus abençoe grandemente. Quero já de início agradecer a todos os apoiadores deste canal. A você que chegou agora a este canal, seja bem-vindo, louvado seja Deus. São vocês que me ajudam a propagar a palavra de Deus, amém? E sempre a gente tem um vídeo curto, mas com o objetivo de realmente Deus trazer para nossos corações uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Esse é o nosso objetivo, amém? E creio que através deste canal, louvado seja Deus, que Deus nos deu oportunidade para nos expressar aquilo que Ele coloca no nosso coração. Para você, meu amigo, para você, meu irmão, aleluia, é de suma importância a gente aprender com as passagens bíblicas e tirarmos lições para a nossa vida. Louvado seja Deus. Eu quero estar lendo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 13, aqui onde vai começar verdadeiramente, aí é o começo de tudo, onde a gente vai ver que Deus vai escolher, né, um povo, louvado seja Deus, para ele, né, um povo escolhido, o povo de Israel, o povo, os hebreus, né, o Senhor vai a iniciar tudo. Mas é interessante é que esse primeiro homem aqui que a gente vê que Deus conhece, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Depois a gente vê algumas atitudes dele de fé. Primeiro, que ele é considerado o pai da fé, de que a gente pode aproveitar esse exemplo para nós. Observe bem essa situação aqui que ele se deparou, né? Eu quero que vocês fiquem atentos que Deus mandou ele sair do meio da sua parentela, da sua terra, né? Mesmo assim ele levou um sobrinho com ele, e aí vai chegar a hora que não adianta. Quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, o negócio de Deus é com você, amém? Preste atenção. Diz assim a palavra: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e o de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra.
Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Veja bem, queridos, que quando nós verdadeiramente confiamos em Deus, temos um compromisso com Deus e cremos naquilo que Deus falou para nós, tudo fica mais fácil. Observe que Abraão sempre estava, armando o acampamento, mas o altar, levantando o altar ao Senhor. Sempre o altar estava o acompanhando. Sempre o Senhor estava ali, Ele sempre oferecendo algo para o Senhor. Não se vê isso na atitude do seu sobrinho, Olha que coisa interessante. Mas observe muito bem que nessa desavença que teve, quando nós temos o temor de Deus e não queremos problema com ninguém, devemos ter uma atitude de fé, de confiança no Deus que está com nós, no Deus que está ao nosso lado. Louvado seja Deus. Bom, ele sugeriu, mesmo sendo mais velho do que o sobrinho, mesmo tendo direito de escolha, ele colocou nas mãos do sobrinho a decisão. Se você, não vamos ter problema, não vamos nos contender, não vamos brigar por causa dessa situação de terra, não. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Irmãos, isso é uma coisa que poucos, mas poucos mesmo, eles escolheriam. Por quê? Porque primeiro, ele tinha o direito, mas quando você não quer trazer contenda com ninguém, desavença com ninguém, você toma esse tipo de atitude que ele tomou. O olhar de Ló foi o olhar de uma pessoa, na verdade, egoísta, de uma pessoa que quer ser esperta, aliás, que pensa que é esperta, Porque ele olhou onde a terra era bem irrigada, Só que ele esqueceu de um detalhezinho que ele não sabia, que o povo que morava lá próximo, que no caso Sodoma e Gomorra, eram pessoas perversas, pessoas que pegavam muito contra o Senhor, um lugar onde estava realmente condenado à destruição, como lá na frente o texto vai mostrar que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, E ele foi para esse lugar. Enquanto que Abraão toma um outro lado, E observe que ali ele vai arrumar lugar, ali ele vai do altar, e Deus vai voltar a falar novamente com Abraão. Ainda Abraão. Deus vai falar com ele. O que a gente observa é que essa tranquilidade, que essa paz que Abraão tem é exatamente porque ele não entrou em contenda, pois ele não teve confusão com ninguém. Ele quis paz, porque ele sabia, ele confiava daquilo que lá atrás o Senhor falou: vou eu te abençoar, os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ele tinha promessa. A confiança de nós, como cristãos, temos promessas do Senhor. Primeiro que a gente tem que entender que o nosso lugar não é aqui, nosso lugar é nos céus. Louvado seja Deus. Que quando Deus, ele nos chama, quando ele nos separa, quando ele nos escolhe,
Louvado seja Deus. Vamos passar tribulações, vamos passar uma série de coisas nessa terra, mas o nosso Deus, ele é poderoso e é fiel para nos ajudar. É Deus que vai te ajudar, é Deus que vai te guiar, porque veja bem, queridos, a terra era irrigada para onde ele foi, mas quando você, aleluia, tem Deus do teu lado, onde quer que você for, o que você plantar, você vai colher. Aleluia. A terra pode ser o que for, mas quando você está na presença de Deus e colocar os teus pés e usar as tuas mãos, Deus vai abençoar. Abraão tinha a bênção de Deus. Para onde ele fosse, ele tinha a bênção de Deus. O que Deus queria apenas dele é que ele obedecesse. Então a dificuldade, querido, de muitos seres humanos é exatamente isso. É a dificuldade de obedecer o quê? O mandato, a palavra de Deus. Aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus fala. Porque tem pessoas que podem querer te prejudicar, que podem, de certa forma, querer se aproveitar de você. Mas se você é temente a Deus, se você tem a bênção de Deus, tem a direção de Deus, Deus vai te dar vitória. Deus vai, aleluia, glória a Deus, multiplicar o que você tem. Deus vai fazer algo acontecer, algo extraordinário na sua vida. Deus vai fazer, pode ter certeza, se for preciso, sair água da rocha. Deus vai fazer a terra brotar água onde não brotava. Por quê? Porque você tem a promessa de Deus. O que esse homem está mostrando aqui é um ato de fé, um ato de obediência, um ato de crer sem vacilar. É o que nós precisamos. Precisamos confiar. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Não adianta ter confusão com ninguém, contenda com ninguém, disputa com ninguém. Não, não. Nós estamos aqui nesta terra para amar, para perdoar. E isso é o ensinamento de Deus dias por dias. Quem nunca teve uma decepção com alguém da sua própria família? Quem nunca teve? Só que quando você conhece a palavra de Deus, você vai evitar contenda, você vai evitar confusão, porque você quer paz, você tem o Espírito Santo, você sabe que Deus pode fazer com que algo extraordinário aconteça. Ele muda a circunstância, Deus é Deus. Então essa é a nossa confiança, vivemos pela fé. Muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades tremendas, terrível. Mas nós sentimos muitas vezes quando lá dentro da nossa alma, lá dentro do nosso coração, há uma palavra, algo que fala: não temas, você vai vencer, continue lutando, não pare de orar, não pare de buscar. Esse homem não deixava o altar de lado. Este homem procurava, queridos, aleluia, sempre estar ali próximo do Senhor, através da sua adoração. Toda a adoração exige de nós um preço, um avivamento. Eu quero avivamento, exige um preço de renúncia, um preço de santificação, um preço onde temos que pagar. E a questão é que algumas pessoas não querem pagar o preço, né? Esse homem tinha um chamado, ele tinha a bênção de Deus. Ei, você tem a bênção de Deus, tome posse desta palavra. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para esta graça, Ele não vai te desamparar. Se estão querendo te derrubar, não vão te derrubar, não. Não deseje mal a ninguém, não quero mal para ninguém, não, de forma alguma. Queira o bem, deseje o bem, ore para Deus abençoar aqueles que te devem. Não jogue praga em ninguém, não fale nada do contrário, não. Abençoe, você é uma benção, você será muito mais abençoado, em nome de Jesus.
Aleluia. Eu creio desta forma, querido. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que eu estou passando. Deus não vai deixar você sozinho. Deus não vai te desamparar, não. Muitas vezes é nós que nos afastamos de Deus devido às lutas, às dificuldades, às provações. Mas é para o nome de Deus ser glorificado na sua vida. É para que você sirva de testemunho para outras pessoas que precisam, que necessitam. Então erga a sua cabeça, confie no Senhor. Esta palavra aqui é uma palavra de fé. Ele tinha tudo. Você já pensou? Ele disse, peraí, eu estou assim. Ele podia fazer assim, ó. Peraí, eu não precisava passar por tudo isso. Essa terra aqui, tudo estaria nas minhas mãos. Tudo nas minhas mãos estaria. Né? O que foi que eu fiz? Que burrada eu dei? Ele podia estar pensando um monte de coisa. Porque Deus nos chamou o sobrinho. Deus nos chamou lá. Deus chamou Abraão. Né? E Deus vai mudar o nome dele para Abraão. E vai dizer o quantos de bênçãos ainda vai vir. Aleluia. Através dele. Então, amados, nós precisamos entender isso. Que se o Deus está conosco, se o Senhor está com as mãos, irmão, é assim mesmo. Às vezes a gente diz, agora está tudo perdido. De repente Deus faz um reboliço e muda tudo. É essa confiança. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por vista. Viu aqui esse indivíduo? Ele por vista, ele viu que ali era bom, ele viu que a terra era bem irrigada, ele viu tudo isso, e aí ele criou o olho, não, então eu vou para lá, você está mandando eu escolher, aleluia, mas a gente aprende uma lição aqui, aleluia, lugar bom, lugar abençoado, é aquele que Deus aprova, é aquele que Deus dá direção, este é o lugar bom. Nós vimos aqui, amados irmãos, inclusive, sobre relacionamento, com quem você se relaciona. Olha aí que transtorno deu. Né? E depois vocês sabem a história do que aconteceu com Ló. Então, o prejuízo foi grande. Né? Perdeu a sua família, sua esposa virou uma estátua de sal, né? E virou aquelas filhas dele, só o sangue do cordeiro. Mas não que Abraão desejou isso para ele, de forma alguma, de forma alguma. Plante o bem, faça o bem, deseje o bem, e você vai colher tudo isso para você. Quem deseja o mal para as pessoas, quem quer ver o mal das outras pessoas, irmãos, sempre se atrapalha na vida, sempre. Deseja o bem, queira o bem, perdoe, ame, pois essa é a vontade de Deus. E o que vai acontecer é mais importante. Você tendo esse tipo de atitude, você está segurado aqui, ó, na palavra. Na palavra. A palavra, louvado seja Deus, é fiel. Né? Assim como o próprio Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, né? Que ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele zela pela palavra dele. Olha bem. Então, se nós entendermos que devemos, aleluia, andarmos na palavra, obedecer a palavra, o milagre, se for preciso um milagre na sua vida, vai acontecer. Ô meu irmão, você que está aí, meu amigo, quem sabe você está montando algo, uma loja, uma firma, uma empresa, alguém está dizendo que você está louco, alguém está dizendo que isso não vai dar certo. Não dê ouvido a essas pessoas. Não dê ouvido a essas pessoas. Creia que Deus vai te dar vitória. Creia que Deus vai abençoar os seus negócios. Aleluia. Glória a Deus. Então, a sua confiança deve estar no Senhor. Não esqueça disso. Se você colocar sua confiança no Senhor, pode ter certeza, a vitória está garantida. A tua bênção está garantida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não falha. Ele não falha. Então a palavra que eu quero dizer de tudo isso aqui, irmão, é que quando há contenda, desavença, tenha atitude de um homem de Deus. Porque onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai abençoar.
onde você, aleluia, chegar, aleluia, o Senhor vai te abençoar. Louvado seja Deus. Por isso que esse homem nos ensinou algumas coisas aqui. Como nós devemos agir diante de contenda, diante de desavença, como nós devemos agir. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos orienta como devemos fazer. Nunca devemos olhar com os olhos materiais, porque crente não vive por vista, ele vive por fé. Então, se você é um cristão e você vive pela fé, aprenda com Abraão. Viu a benção dele? Que ele nem ele poderia mais contar. Você viu que Deus fez na vida de Abraão, como Deus mudou. Deus depois vai provar Abraão para aprovar, porque depois Deus vai pedir o filho da promessa, né? Você sabe da história lá no capítulo 22, mas tudo para provar. Por quê? Porque nós somos provados aqui nessa terra. Muitas vezes acontece coisa que você fala assim, Deus, por que isso? Ou, tem um porquê sim, tem um porquê sim. Deus muitas vezes permite situações para te fortalecer. Deus muitas vezes permite coisas acontecer para que você adquira experiência com Deus, que você possa dar o testemunho. Como é que uma pessoa vai dar um testemunho de vitória se ela não tiver derrota, se ela não tiver luta, se ela não tiver problema? Como é que ela vai contar a bênção? Entendeu? Então nós precisamos andarmos na palavra, confiar na palavra, crer na palavra. Você está aí assistindo este vídeo, quem sabe, aleluia, você está exatamente precisando desta palavra. E Deus está falando com você. Não discuta, não tenha desavença com ninguém, não deseje mal a ninguém. Lembre-se, a bênção do Senhor está sobre ti. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai se levantar. Deus vai te dar vitória. Então, ore por essas pessoas, para que Deus abençoe, para que Deus tenha misericórdia delas. Isso é um papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero que, através dessa palavra aqui, curta palavra, você possa aprender alguma coisa e colocar em prática, porque você é um abençoado de Deus. Muito obrigado, mais uma vez agradeço a você que tem me ajudado neste canal. E assim como também quando nós fazemos as nossas lives ao vivo no Minuto de Clamor, você tem o quê? Nos apoiado a espalhar, né? A compartilhar, a dar um joinha, um comentário, isso tudo ajuda. Lembrando que sempre os vídeos eu procuro fazer uns vídeos curtinhos, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, a você e a sua família, em nome de Jesus. Graça e paz.